qual a probabilidade do Sol nascer amanhã, segundo Laplace, né? O vídeo anterior eu mostro a minha resposta a respeito dessa pergunta, né? Qual a probabilidade do Sol nascer amanhã? E você viu lá que é de 50%. Ou ele nasce ou ele não nasce. Então, dividido 1 por 2 vai dar 0,5, que convertendo para a nomenclatura de probabilidade é 50%. Só que existe outra resposta para essa pergunta, que é a de Laplace. E eu trouxe aqui para vocês como que ele respondeu essa pergunta, né? Eu estou aqui com todo o material feito, inclusive eu vou deixar o link na descrição para vocês estarem dando uma lida, tá? Eu vou explicar detalhadamente aqui para vocês como é que é essa resolução dele. Então, ele foi uma das pessoas que tentou resolver esse problema, né? E ele criou uma técnica muito utilizada em aprendizado de máquinas, por exemplo, e se chama suavização de Laplace. Eu vou colocar esse nome aqui. Laplace, tá aí. Suavização de Laplace. Então, como que a gente calcula uma probabilidade normalmente, né? Ele iniciou desse modo. Como que eu vou resolver uma probabilidade normal? P, ou seja, a probabilidade é igual ao N sobre N não. Então, o que isso significa? Esse N aqui, ó, vou até escrever para vocês aqui. Ó. N é igual a mesma coisa que o número de vezes que algo ocorreu, né? Ou seja, que nesse caso é quantas vezes o Sol nasceu, né? No caso aqui com a probabilidade do Sol nascer. Eu vou colocar aqui, ó. Ou seja, o Sol nasceu. Vou colocar o Sol nascer para ficar melhor. Pronto. E esse N maiúsculo aqui, ele é as chances, né? Que são as vezes que poderia acontecer. Ou seja, o espaço amostral. Na probabilidade a gente chama isso de espaço amostral. Ótimo. Então, para esse caso aqui, ó, a probabilidade seria de 100%, né? Porque, pô, o Sol vai nascer. Só que essa suavização de Laplace aqui vai mostrar que não é 100%. É muito próximo de 100%. É quase que certeza que vai nascer. Mas ainda existe uma coisinha ali que a gente precisa levar em conta. E essa coisinha eu vou falar para vocês, ó. Para esse caso, a probabilidade seria 100%. Porém, isso não é o suficiente para o Laplace, né? Ele viu que, pô, 100%, tá, mas será que realmente 100%? Só dividindo o número de vezes que algo ocorreu, que foi a quantidade de vezes que ele nasceu, né? Pelo espaço amostral, pela quantidade de vezes que ele pode nascer. Então isso daria 100%, mas ele tentou suavizar ainda mais essa resposta. Então ele definiu sua técnica. A técnica dele foi essa aqui, ó. P igual a N mais 1, nesse caso N mais A, perdão, N mais A sobre o E não, que é o espaço amostral, mais A vezes o D. Ah, Miguel, não entendi nada. Não, mas vou te explicar. Ó. Esse D aqui, ele é os estados possíveis, né? D são os estados possíveis. Ou ele nasce, ou ele não nasce. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 2 possibilidades. Então, D, ele pode ser igual a 2. Mas eu vou botar isso depois. E aqui a gente já sabe, né? O A, ele é uma constante, tá? Esse é uma constante. Então, se o D são os estados possíveis, então digamos que o N e o Nzinho ali, que é o espaço amostral e o número de vezes que algo ocorreu, seja 0. Vamos supor que a gente está no início do mundo, né? Ou seja, antes do Sol nascer pela primeira vez. Vamos supor que a gente não sabe a probabilidade ainda. Então, se N é igual a 0 e também o espaço amostral é igual a 0, por quê? Vamos supor que a gente está no primeiro dia do mundo, primeiro dia do ano. Continuando. A gente sabe que se a gente estiver no primeiro dia, o Sol ainda não nasceu ainda.
tá? Ele pode nascer ou não. Então, digamos que N, que é o número de vezes que algo ocorreu ou só nasceu, ou seja, ele não nasceu ainda, então no primeiro dia. E o espaço amostral é a quantidade de vezes que possa ser possível. Então, nenhuma também. Então, se eu botar isso aqui igual a zero, quanto é que vai valer esse P aqui, ó? Vamos supor aqui, o N igual a zero vai ficar somente o N. Somente o A, perdão. Vai ficar somente o A. Aqui, N que é zero mais A vezes D. Então vai ficar só AD. Então isso daqui vai ser, simplificando A com A, fica P igual a 1 sobre D. Certo? Então, como são dois estados possíveis, né? Temos que no primeiro dia de todos, né? A probabilidade era de 50%. Por quê? Porque D, como D é 2, vamos continuar fazendo aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2, que é igual a 0,5, que é igual a 50%. Então, no primeiro dia de todos, essa que era a probabilidade, segundo Laplace, essa que era a probabilidade do Sol nascer no próximo dia. 50% significa que pode nascer ou não. Então, essa variável A aqui, para Laplace, ela é uma constante que pode depender da aplicação, né? Nesse caso aqui, ela pode ser tornada 1, porque vai haver mais uma chance de ocorrer algo, ou seja, de isso acontecer. Então, nesse caso, o A tem que ser 1. Então, continuando aqui, ó, P igual... Aqui a gente já voltou para a demonstração dele. Então, N mais 1 sobre espaço amostral mais 1 vezes D, que nesse caso é D. Tá? Um N mais D. Sabemos que o D é igual a 2, né? Porque é 2 estados possíveis. Então, vou substituir logo. D aqui vai ficar N mais 1 sobre N mais 2. Tá, temos N mais 1 sobre N mais 2. Então, você pode notar o seguinte, que até hoje o Sol nasceu todos os dias. Ou seja, não houve nenhum dia que ele não nasceu. Então, com base nessa afirmação, eu coloco N igual a N. Tá? Ou seja, esse N aqui, ó, é igual ao Nzinho. Por quê? O espaço amostral ele vai ser igual ao número de vezes que algo ocorreu. Porque o espaço amostral já é todo o corpo, que seja, até hoje, esse todo o corpo aconteceu. E o Nzinho, que é o número de vezes que algo ocorreu, foi que o Sol nasceu. Então, nesse caso, reformulando essa fórmula aqui, vai ficar o seguinte, ó, que P vai ser igual a N mais 1 sobre N mais 2. Tá? A única coisa que eu fiz aqui foi trocar o espaço amostral por N, ou poderia também colocar o espaço amostral em cima, mais 1, dividido pelo espaço amostral embaixo, sobre 2. Só que o espaço amostral é um pouco mais complicado, porque vai envolver todos os futuros nascimentos. Então, o Nzinho vai ser só os que já ocorreram. Tá? Então, continuando. Toda vez que o Sol nasce, a probabilidade dele nascer no próximo dia é maior, tá? Porque agora temos a noção que ele nasce muito. Então, a Terra, ela tem 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos. Eu vou colocar essa informação aqui, ó. A Terra tem 4,5 vezes 10 elevado a 12 anos. Isso aqui é a idade da Terra, 4,5 vezes 10 elevado a... Não, elevado a 9. Elevado a 9 anos. Quando o Sol nasce, isso faz parte de um período de 24 horas do eixo de rotação da Terra. Então é um dia. Então se ela tem 4,5 vezes 10 elevado a 9 anos, quantos dias ela possui? Quantos dias o Sol nasceu? Que nesse caso é o número de vezes que isso ocorreu. É esse número multiplicado por 365. Então aqui, ó, a quantidade de dias que eu vou chamar é 4,5 vezes 10 elevado a 9 vezes
por 365. Tá vendo que esse cálculo aqui não é preciso? Por quê? Porque tem uns anos bissextos, né? Então, assim, você precisaria de um dado muito complexo de todos os dias corretos do ano, mas aqui é tudo aproximado. Então, aqui vai ser igual a quanto? 1,6 vezes 10 elevado a 12. Então, aproximadamente a Terra tem essa quantidade aqui de dias, né? Ou seja, o Sol nasceu 1,6 vezes 10 elevado a 12 vezes. Essa foi a quantidade que ele já nasceu. Então, eu vou só substituir isso na fórmula. Então, a probabilidade dele nascer amanhã seria essa daqui, ó. A fórmula é essa. Então, P igual a N mais 1 sobre N mais 2. Então, P vai ser igual ao N, que é a quantidade de vezes que algo ocorreu, que foi a quantidade que ele nasceu por dias, que é 1,6 vezes 10 elevado a 12 mais o 1 sobre 1,6 vezes 10 elevado a 12 mais o 2. Isso daqui vai dar aproximadamente 1. Se você colocar isso daqui na sua calculadora ou no seu computador, você vai ver que vai dar igual a 1. Só que não é igual porque a gente vê que os números aqui estão somando 1, aqui está somando 2. Mas isso daqui vai dar aproximadamente 1, tá? Então, o que significa uma probabilidade aproximadamente 1? Significa que P, a probabilidade, é aproximadamente 100%. Então, aproximadamente, quando fala aproximadamente 100% é porque vai acontecer. Não tem jeito. Mas o mais interessante disso é o seguinte: por mais que isso seja muito próximo de 100%, a melhor resposta seria essa, que a probabilidade é realmente alta. Porém, não é nenhuma certeza absoluta. Por exemplo, o Sol vai nascer amanhã? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não é aquele pode ser que sim, 50%, e pode ser que não, 50%. É que existe uma probabilidade muito baixa, muito pequena mesmo, quase zero, disso não ocorrer. Tá? Mas existe uma probabilidade de quase 100% disso acontecer. Mas não é igual a 100%. Eu quero que você perceba isso. Ele não vai nascer com certeza absoluta. Tá? Pode ser que ele não nasça. Tá? De acordo com a quantidade de vezes que ele já nasceu, aí pode ser que a gente tende a pensar que ele vai nascer com certeza. Mas qual seria a probabilidade dele não nascer? Eu vou colocar aqui. Nesse caso aqui vai ser a mesma fórmula, certo? Só que subtraindo por 1. 1 menos N mais 1 sobre N mais 2. Perfeito? N mais 1 sobre N mais 2. Aí aqui a gente só faz aquelas regrinhas, né, na matemática. Como é que é? Ó, N mais 2 vezes N mais 1, que vai dar N mais 2. Aí N mais 2 vezes o 1, porque bem aqui tem um 1 embaixo aqui. Multiplica cruzado, ó, vai ficar sobre N mais 2 também. Então, dividindo isso aqui vai dar o mesmo 1 daqui. Menos agora 1 vezes o N mais 1. Sobre o N mais 2. Então, aqui vai ser igual. Ó. Esse N com esse N morre, porque está diminuindo. 2 menos 1 vai dar 1. Sobre o N menos 2. Que nesse caso aqui, como os denominadores são iguais, então você coloca ele aqui de novo. Então, essa aqui é a probabilidade. Tá? 1 sobre N mais 2. Aí, para você colocar bonitinho, fica só 1 sobre o N, que nesse caso é 1,6 vezes 10 elevado a 12, mais 2. Então, essa aqui é a probabilidade do Sol não nascer amanhã. Tá? Essa aqui. Então, a cada dia que passa, essa probabilidade aqui ela vai diminuindo e essa daqui vai aumentando. Tá? A cada dia que se passa. Esse daqui é como se fosse uma soma de probabilidades, tá? Eu vou deixar na descrição aí a matéria completa e vocês vão conseguir ver
que existe até uma forma de você calcular a soma, né, dessas probabilidades de que o Sol não nasce, né? Isso vai levar você a um cálculo de integrais, porque integral você sabe que a gente usa mais no cálculo de área, e isso daqui possivelmente é o limite, porque ó, quanto mais o tempo passa, por isso está somando mais um, quanto mais o tempo passa, isso daqui vai diminuindo, e isso daqui vai aumentando. Então, nesse caso, vai chegar uma época em que vai tender para 100% e que vai tender para zero. Só que essa época ainda não chegou, beleza? É possível que o Sol não nasça amanhã.